Muito bem. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite você. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco. Você deve ter notado que em toda a obra espírita, toda a obra de Kardec, não existe a palavra ética. O que existe é a palavra moral. Mas essa palavra moral substitui bem essa palavra ética. Na maioria das vezes, onde vemos a palavra moral, essa palavra pode ser substituída, veja, eu falei na maioria das vezes, pode ser substituída pela palavra ética. É que a palavra moral foi uma tentativa de traduzir a palavra ética dos gregos. Moral é de origem latina, e a ética de origem grega. Os gregos entendiam essa palavra ética em dois sentidos. Um sentido diz respeito àquilo que é interior a cada um, o interior, o modo de ser da pessoa, o caráter, a índole. Esse era um sentido. A disposição, a inclinação, a tendência, aquilo que vem de dentro. Isso era ética no primeiro sentido para os gregos. O segundo sentido para os gregos de ética era costume, regra, grave bem essa palavra, regra, costume, hábito. Esse era o segundo sentido. Quando os romanos fizeram a tradução, pegaram somente esse segundo sentido da palavra ética e desprezaram o primeiro sentido, que diz respeito ao interior. Quando chegou a Idade Média, essa palavra moral, né, que traduziu a palavra ética, tomou uma conotação religiosa, preceitos religiosos. Isso foi tão forte, que perdura até hoje. Os filósofos dizem que ética é assunto de filosofia e moral é assunto de religião, mas não é bem assim. Quando chegou na época do lançamento do advento do Espiritismo, Kardec resgatou esse sentido primeiro e segundo de ética dos gregos, só que não usou a palavra ética, usou a palavra moral. Então toda a obra espírita, a obra de Kardec, pode ser entendida como, em vez de moral, ética. Então, temos uma ética espírita. Quando Allan Kardec fala em o Espiritismo não criou nenhuma moral nova, porque a moral do Espiritismo é a moral do Cristo. É a moral do Cristo. Nós podemos entender assim, o Espiritismo não criou nenhuma ética nova. A ética do Espiritismo, a ética espírita é a ética do Cristo. E de fato, porque o Evangelho é o código divino, código de ética divino, podemos dizer assim. Agora vamos, então, ver o que significa nos dias de hoje essa palavra ética e o que significa moral. O que é moral, o que é ética? Eu gosto muito da concepção feita pelo filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. E ele diz assim: ética é o conjunto dos valores e princípios que você e eu usamos para decidir sobre três grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Quais são esses princípios? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. E quando é que você tem paz de espírito? Quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Eu achei magnífico essa definição dele de ética. O que determina esses princípios? O que determina, ou quem determina esses princípios? O exemplar, ou seja, o modelo, o guia, o exemplar, os princípios, as normatizações, princípios da sociedade, religiosos ou não,
tudo isso determina a ética, o princípio ético. Então, grave bem essa palavra também, princípio. Duas palavras para gravar agora. Regra, hábito também, princípio. Isso diz respeito à ética. Vamos ver exemplo. Há mais ou menos 20 anos, aproximadamente 20 anos, algumas pessoas num auditório podiam fumar, fumavam, né? Outras não. Né? Não tem o hábito de fumar, não fumavam. Outras que fumavam, fumavam no auditório. Há mais ou menos 10 anos, havia uma placa dizendo é proibido fumar nesse recinto. Hoje não há necessidade de placa, porque as pessoas já introjetaram esse hábito, olha aí, esse hábito, esse princípio, não fumar em auditório. Lembram do cinto de segurança, quando passou a ser obrigatório? Tinha gente que ficou revoltada, pessoas que ficaram revoltadas por causa do uso do cinto de segurança. Houve até quem vestisse aquela camisa do Vasco, que tem aquela faixa, e Ponte Preta também, né? Aquela faixa aqui no peito para burlar o agente de segurança, o agente da lei. Hoje, você entra no carro, coloca o cinto e nem se lembra disso. As pessoas já introjetaram este hábito. Então, ética é o conjunto de princípios que você você usamos para decidir o que quer, o que deve, o que pode. Isso é a conceituação do Cortella. E moral? E o que é moral? Moral é a prática de uma ética, é a prática desse princípio. Então, ética é o princípio, moral é a prática desse princípio. Vamos ver outro exemplo. Há um princípio que é o seguinte: não devo pegar o que me pertence. Esse é um princípio. Eu não devo pegar o que não me pertence. O meu comportamento moral vai dizer se eu roubo ou não. Veja a prática, comportamento moral. Você passa numa área, assim, por uma área, um terreno baldio, onde existe uma placa dizendo assim: é proibido jogar lixo neste local. Para certas pessoas, não haveria nem necessidade de ter aquela placa, porque a pessoa, né, algumas pessoas, não jogaria lixo ali de jeito nenhum, com placa ou sem placa. Outras pessoas, é preciso que haja placa, porque senão ela jogaria lixo naquele local. E ainda há outras pessoas que, mesmo com placa, jogam lixo. Olha aí. Quantas e quantas pessoas dirigem pelo acostamento? Isso é um princípio. Sabe que não pode dirigir pelo acostamento, mas dirige. Agora, o que é ética no Espiritismo? Vamos para a questão 629 de O Livro dos Espíritos. Eu estou com ela aqui na minha frente. Allan Kardec pergunta aos instrutores espirituais: que definição se pode dar da moral? E olha que os instrutores espirituais respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Veja, a moral é a regra. Lembra da palavra que eu falei para gravar? Regra. Ora, então, no lugar dessa palavra moral, podemos usar a palavra ética perfeitamente. Perfeitamente. Kardec usou moral, mas poderia ser usada a palavra ética. Moral é a regra. Então a gente podia dizer assim: a ética é a regra de bem proceder, de proceder bem. Funda-se, outra palavrinha também, funda-se, fundamento é princípio, princípio é causa primeira, é fundamento. Funda-se na observância, quer dizer, no cumprimento da lei de Deus. Baseia-se no cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, veja, existe uma regra, um princípio ético que é do bem.
proceder bem, fazer o bem. Quando é que eu devo fazer o bem? Quando tudo faço pelo bem de todos. Veja, tudo pelo bem de todos. Não é só o meu bem, o bem de todos. Quem prescreve isso? A lei de Deus. Aí você poderia perguntar assim, mas eu devo praticar o bem somente para satisfazer a vontade de Deus? Só para cumprir a lei de Deus? Então veja, aqui tem a questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? Lei natural. O que se deve entender por lei natural? E os instrutores espirituais respondem: a lei natural é a lei de Deus. Veja bem agora, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Olha a palavra deve, dever. Deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, eu devo praticar o bem porque eu quero a felicidade, felicidade real. Não é felicidade fictícia, momentânea, passageira, efêmera, ilusória. Né? Porque eu posso ter essa felicidade ilusória até mesmo praticando o mal, para satisfazer os meus instintos, mas eu quero uma felicidade real, verdadeira, é a prática do bem. Então, a prática do bem serve para isso, porque quem não deseja a felicidade? Quem? Qual é a criatura humana que não quer ser feliz? Então, eu devo praticar. Isso é o princípio ético. A prática é que é a moral. Moral é a prática. Então, podemos dizer o seguinte, que no Espiritismo, ética é a lei divina escrita na consciência. Lei divina escrita na consciência. Isso nos remete à questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Será que está na Bíblia, no Alcorão? Não. Onde está escrito? E eles respondem: na consciência. À medida que a consciência se amplia, amplia-se também a compreensão das leis divinas nesta consciência. Amplia-se também o conceito de bem e mal, a compreensão do que é bem, do que é mal, do que é bom, do que é ruim. Amplia-se isso aí. E voltando à questão 614, e a moral o que é? É a prática, é aquilo que deve fazer ou deixar de fazer. Voltando à questão 614, que definição se pode dar da lei natural? Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe, veja, essa palavrinha é bem interessante, indica-lhe, não impõe. A lei de Deus indica-lhe, indica a criatura humana o que deve fazer ou deixar de fazer. Está aí a prática. A prática. Nós podemos fazer aqui uma associação de 6 palavrinhas. Dever, moral, prática, virtude, princípio, ética. Virtude, ética e princípio. 6 palavrinhas. A associação é a seguinte: o dever está para a moral. Vamos fazer assim, ó. O dever está para a moral. O dever está para a moral, assim como a virtude está para a ética. O dever está para a moral, prática, assim como a virtude está para a ética, princípio. Vamos dar um exemplo. Caridade. Caridade no seu sentido mais amplo. Então, caridade é o amor ao próximo, é a manifestação prática do amor ao próximo, em pensamentos, em palavras e em atos. Caridade não é só dar coisas, dar mantimentos, dar esmola. Caridade tem um sentido mais amplo. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas, tudo isso é caridade. Muito bem. Vamos lá. Para determinadas... A pergunta é: caridade é dever ou é virtude?
Caridade é dever ou é virtude? Caridade depende. Para algumas pessoas, a caridade é virtude. Pessoas que praticam a caridade espontaneamente, naturalmente, a caridade é virtude. Aquelas pessoas que ainda não adquiriram a virtude da caridade, devem praticar a caridade para adquiri-la. Então, para essas pessoas, a caridade é dever. Para mim, por exemplo, a caridade é dever. Eu tenho que praticar a caridade. E para terminar, um versículo de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Aí está estampada a ética, a consciência ética, o princípio ético. Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Veja, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Eu posso fazer muitas coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso, quando acabar aqui essa reunião, eu posso muito bem acessar o meu computador nos mais diversos sites que eu desejar. Mas eu não devo fazer isso. Eu não devo fazer. Por que eu não devo fazer? Porque nem tudo edifica. Edificar é conduzir à virtude. Sair daqui e para o patamar. A ética está no sentido mais amplo. Muito obrigado. Deus nos abençoe.